Bom, então, na nossa introdução do estudo das ciências, né, a gente vai trabalhar um pouco de revisão sobre alguns conteúdos, né, que eu acredito que vocês tenham visto lá nas séries iniciais, né, e se não tiverem visto, a gente vai dar uma olhadinha e perceber que ele é bastante simples, né, que é a questão dos fenômenos físicos e químicos, tá certo? Aí aqui nós temos o seguinte, uma definição, fenômenos físicos e químicos, que ele fala o seguinte, fenômenos físicos e químicos, né? Então, o fenômeno físico é aquele que não altera a natureza da matéria, como por exemplo, né, aqui amassar papel. E o químico, né, seria aquele que altera a natureza da matéria, e como exemplo aqui, queimar o papel. Então a gente vai perceber o seguinte aqui: a diferença entre os dois é bastante físico, não ocorre transformação química, né? Ou seja, a matéria, né, que você vai fazer uso, ela não vai se transformar em outra coisa, vai permanecer a mesma, né? Como por exemplo aqui ele cita o seguinte, fenômeno físico, só ocorrem quebras físicas, né? Transformações químicas não ocorrem nele. Por exemplo, que se eu amassar o papel, ele vai continuar sendo papel, né? Então ele era papel no início e no final continua sendo a mesma coisa. Então não ocorreu nenhuma alteração, né, química nele. Já o fenômeno químico ele vai ocorrer essa transformação, ou seja, é, a matéria que ela vai sofrer uma alteração de cor, né? Então aquilo que muda de cor vai se caracterizar como fenômeno químico, tá certo? Então no físico a matéria, né, ela não muda, permanece igual, mesmo que eu quebre, né, num monte de pedacinho, mas ela vai continuar sendo a mesma coisa, né? Por exemplo, um pedaço de madeira, ele deixa de ser madeira? Não, ele continua sendo. Agora, se eu queimar, né, ele vai mudar de cor, e isso vai se caracterizar como um fenômeno químico, né? Aí vamos aqui. Bem, aqui nós temos uma definição, né, que ele fala o seguinte, nós temos a figura aqui de um fósforo queimando, né, e a gente percebe que ao queimar, ele vai mudando de cor, né, ele vai ficando assim preto, como se diz, escurecendo. A definição aqui seria o que, né, que os fenômenos químicos são alterações sofridas pela matéria que provocam modificações na sua composição, né, ou seja, eles mudam, né, ou seja, as substâncias que formam a matéria antes da ocorrência de um fenômeno químico são diferentes das substâncias que compõem essa mesma matéria após o fenômeno, ou seja, ele começa de uma forma, né? Só que o produto dessa reação ela vai ser outra coisa, né? Vai finalizar de outra forma. Por exemplo, o papel queimado, ele é o papel na sua forma inicial lá, mas lá no final já vai ser a cinza, né? Que já vai ser uma substância, né? Modificada. A gente percebe isso através de quê? Da coloração, né? E de outros fatores. E aqui abaixo nós temos os físicos, né? Tem até uma perguntinha aqui que fala o seguinte: o que pode ser caracterizado como fenômeno físico, né? Então, se o fenômeno não modifica, né, a composição da matéria, dizemos que ocorre um fenômeno físico, né? Por quê? Porque ele não mudou. Aquilo que era permanece igual no início e no fim, né? Como eu falei. Então, se não ocorreu a mudança de cor, esse fenômeno vai ser físico, né? Só lembrando aqui também que os estados, as mudanças de estado da água são fenômenos físicos. Por quê? Porque ele não, a água não deixa de ser água quando ela está no estado sólido, né? Quando ela é gelo, ela permanece sendo água. E no estado gasoso também é a mesma coisa. Então, as mudanças de estado físico da água também são fenômenos físicos, né? Não são químicos. Só para a gente lembrar aqui um pouquinho. Aí é o seguinte aqui. Aí continuando, ele fala assim, no fenômeno físico, né, a composição da matéria é preservada, permanece igual. Ou seja, permanece a mesma antes e depois da ocorrência do fenômeno físico. Exemplos de fenômenos físicos são um papel, né, que é rasgado quando é submetido a uma força. Pronto, ele vai ser rasgado, só que ele não vai deixar de ser papel. Então, só para recapitular aqui, a gente viu o seguinte, que o fenômeno físico, né, ele não muda a estrutura, né, a natureza da matéria. É a mesma coisa no início e no fim. Já no fenômeno químico, essa estrutura ela é mudada, ou seja, ocorre lá a mudança de cor, né, os produtos, né, eles dessa reação, né, química, eles vão ser diferentes, né, da fase inicial. Por exemplo, a primeira substância vai se transformar em outra. Então, é só lembrar a questão da mudança de cor, né, que você vai lembrar que você vai caracterizar um fenômeno químico, tá certo? E aqui abaixo nós temos uma atividade que a gente vai dar uma olhadinha nela e responder no nosso caderno.